Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renata Gabriela, estou aqui para apresentar um trabalho que se iniciou no programa do PIBIC de 2022/2023. Estamos aqui dando continuidade no PIBIC 2023/2024. O título do trabalho é Avaliação Parasitológica de Cura por PCR em Tempo Real na Mucosa Nasal de Pacientes Tratados para Leishmaniose Tegmentária Americana. Os autores desse trabalho incluem eu, Renata Gabriela Ribeiro Ferreira, Jaqueline Maia de Souza Lima Lopes, Aline de Fátima Filha Santos, Silvio Fernando Guimarães, Daniel Holanda Barroso e Raimunda Donata Ribeiro Sampaio, que é a orientadora deste trabalho. De colaboradores, nós tivemos a ajuda do Tálio Gabriel Alves Moreira, Thalita Maria Vieira. Introduzindo o assunto, a leishmaniose tegmentar americana é uma doença altamente prevalente nas regiões tropicais e subtropicais da América, sendo que apenas o Brasil, na última década, registrou cerca de 170 mil novos casos notificados. A evolução natural da doença envolve um início localizado na pele, que se inicia com uma úlcera e pode progredir com disseminação para a mucosa nasofaríngea. O tratamento dessa doença objetiva impedir essa progressão e prevenir possíveis sequelas, como a perfuração do septo nasal, deformidades faciais e das estruturas adjacentes. No entanto, os mecanismos da migração do parasita dentro do organismo ainda não é bem conhecido pelos cientistas. Então, a gente teme que os limites estabelecidos pelos esquemas terapêuticos que nós temos até então possam ser ultrapassados por eles. Então, este trabalho tem como objetivo a avaliação de cura parasitológica pela detecção do DNA de Leishmania viana brasiliensis na mucosa nasal de pacientes que tenham realizado o tratamento completo para a LTA. A metodologia do nosso estudo é um estudo transversal com pacientes do ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário de Brasília e também da Unimontes. Foram incluídos pacientes com diagnóstico confirmado de leishmaniose cutânea ou leishmaniose mucosa que tenham realizado o tratamento completo com um dos esquemas terapêuticos preconizados atualmente, que é o antimoniato de hemoglobina, a miltefosina ou a anfotericina B. Foram excluídos menores de 18 anos, casos sem diagnósticos confirmados de LTA e indivíduos que recusaram participar do estudo. Foram coletadas amostras de swab nasal de 80 pacientes no último dia de tratamento e quantificado o DNA de leishmania por reação em cadeia da polimerase em tempo real, com uma sonda específica TecMem para a detecção de Leishmania viana brasiliensis, uma sonda FAM e TANRA em Quant Studio 1, e por fim, realizou-se uma análise descritiva do perfil epidemiológico dos pacientes e dos resultados encontrados no exame, correlacionando com a apresentação clínica dos casos. Sobre os nossos resultados, a amostra final foi constituída de 73 pacientes, com os limites de idade entre 19 e 80 anos, sendo que 50,68% desses indivíduos foram maiores de 50 anos, ficaram distribuídos entre 54,79% de indivíduos do sexo feminino e 45,20% do sexo masculino. Dentre os pacientes, 30 eram procedentes da área rural, 27 da área urbana e 16 da periurbana. E sobre o padrão clínico, 57 casos eram de leishmaniose cutânea, 16 eram de leishmaniose mucosa, sendo que a maioria, 54,79%, apresentou lesão única. Logo em seguida, 20,54% apresentaram duas lesões e 8,21% da amostra apresentaram mais de 10 lesões, que a gente classifica como número indeterminado de lesões. O esquema terapêutico mais utilizado foi o antimoniato de hemoglobina, usado em 60,27% das escolhas. Em seguida, a miltefosina, 27,39% das escolhas. E, por fim, a anfotericina B, que foi usada em 12,32% dos casos. 78,08% da amostra apresentaram cura clínica no 90º dia após o tratamento. E os demais 16 pacientes, que correspondem a 21,91%, apresentaram falha terapêutica. Destaca-se que as PCRs positivas pertencem a 3 pacientes com leishmaniose mucosa, que apresentaram cura clínica. E as outras 2 pertencem a um paciente com leishmaniose cutânea com cura clínica e o outro com leishmaniose cutânea com falha terapêutica. Discussão e conclusão do nosso trabalho. Bom, o crescimento dos casos em idosos já é notado em vários outros trabalhos, né, e também foi refletido na nossa amostra. A gente vê que mais ou menos a metade foi constituída de idosos, demonstra uma tendência nova nos padrões epidemiológicos da doença. E a presença de DNA de leishmania na mucosa nasal de pacientes com leishmaniose mucosa, mesmo após a finalização do tratamento e mesmo com cura clínica, mesmo após a finalização do tratamento e mesmo com cura clínica, já é esperado, uma vez que a cura clínica e a cura parasitológica nos indivíduos que apresentam a forma mucosa da doença às vezes não caminham juntas, então a pessoa pode estar curada e o DNA de leishmania está ainda detectável por um certo tempo. De um PCR positivo, um indivíduo com leishmaniose cutânea, ou seja, a forma localizada da doença, que não apresentava nenhum sintoma da nasofaringe, apresentava uma mucosa saudável e já tinha concluído o tratamento, inclusive tinha alcançado a cura clínica, né, de acordo com a avaliação que nós fazemos no ambulatório, ainda assim apresentou o PCR positivo na mucosa nasal. Isso pode demonstrar que a doença pode continuar progredindo mesmo após a conclusão do tratamento. Portanto, são necessários mais estudos para acompanhar esses pacientes, fazer mais testes, conseguir uma maior amostra, para que assim a gente consiga entender melhor o comportamento dessa doença no organismo. De um PCR positivo, um indivíduo com leishmaniose cutânea, ou seja, a forma localizada da doença, que não apresentava nenhum sintoma da nasofaringe, apresentava uma mucosa saudável e já tinha concluído o tratamento, inclusive tinha alcançado a cura terapêutica, inclusive tinha alcançado a cura clínica, né, de acordo com a avaliação que nós fazemos no ambulatório, ainda assim apresentou o PCR positivo na mucosa nasal. Isso pode demonstrar que a doença pode continuar progredindo mesmo após a conclusão do tratamento. Então, os limites que a gente estabelece, né, com os tratamentos atuais que nós temos hoje, não são suficientes para conter a migração do parasita e é necessário acompanhar esses pacientes por um prazo maior para que possa ser rastreado possíveis recidivas ou possíveis disseminações para a mucosa. Não é um exame que é feito de rotina nesses pacientes, mas pode ser que muitos deles apresentem a migração tardia para as mucosas, mesmo após a realização de tratamento. Até porque não é incomum termos e pronto, né? Portanto, são necessários mais estudos para acompanhar esses pacientes, fazer mais testes, conseguir uma maior amostra, para que assim a gente consiga chegar a conclusões mais fidedignas
para que assim a gente consiga entender melhor o comportamento dessa doença no organismo, uma doença tão prevalente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, muito prevalente na América e principalmente no Brasil, que é responsável por grande parte dos registros aqui no continente americano.